Doutora Kerley Veloso, muito obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o meu convite. Então, é um prazer estar participando aqui desse podcast com você, de adquirir conhecimento e conhecer um pouco mais aí sobre a doutora Kerley Veloso e também sobre Kerley Veloso, que a gente quer saber também sobre a sua vida pessoal aí. Tudo bem? Me conta aí um pouco. Essa é a doutora Kerley Veloso, ela é mãe, odontóloga, com especialização em ortodontia e harmonização facial. É palestrante, professora, atua há 7 anos com o rejuvenescimento facial. Mas já tem aí mais de 20 anos de estrada na odontologia? 21 anos, fiz agora em janeiro, 21 anos de formada. Comecei com a parte de ortodontia, para quem não conhece, parte de aparelho, trabalhando toda a parte de base óssea. Quando eu formei, já fui direto, passei na especialização de primeira, fui para ortodontia. E ao longo desses anos eu vi a necessidade das pessoas em relação à estética. Inclusive, foi algo que teve comigo. Aos meus 22 anos, para quem não sabe, eu tenho 45. Aos 22 anos, eu já procurava toda a parte de dermatologia para estética, para fazer o famoso Botox, todo mundo quer fazer. Eu já treinava, gosto de academia, então tinha toda essa parte das rugas, que muita gente se incomoda. E aí rodava muito dermatologista e ninguém conseguia resolver meu problema. Para dentista, isso não era liberado na época. E aí eu fiquei na ortodontia, que eu conseguia trabalhar um pouco essa parte. Foi quando, em 2017, eu recebi o convite de um professor meu da ortodontia, que ele falou, ele tem um curso que é sua cara, eu acho que você deve fazer. E aí eu me joguei nesse curso, com 2 dias eu estava na clínica, e aí eu vi que tinha um potencial para poder alavancar nessa carreira, eu vi que era o futuro. É o que eu sempre falo, a gente tem que ter uma visão muito grande, uma visão muito positiva de um futuro, uma visão a longo prazo. Eu percebi que se eu plantasse minha semente naquela época, eu iria ter a colheita com 4, 5, 6 anos. Então, eu fui uma das pioneiras nessa área. Eu fui uma das pioneiras que também entrei na parte da rede digital, de fazer ensaio fotográfico para essa área. No início, fui muito criticada, blogueirinha, toda essa parte, mas é o que eu falo, se a gente começa a dar ouvido às pessoas... O novo, né? O novo sempre... Todo novo é um desafiador. É um desafiador para todo mundo. E todo novo a gente recebe uma crítica, né? Mas se a gente der ouvidos à crítica, o medo paralisa a gente e lá na frente você não colhe, né? É verdade. Kerley já viajou por vários países, gosta de frequentar lugares agradáveis, aprecia uma boa comida e um vinho também. Por favor. É isso mesmo. Maravilha. Pessoal, o objetivo desse podcast aqui é falar sobre carreira, sobre a preparação, mitos e os benefícios do rejuvenescimento, além também, óbvio, sobre gestão financeira. Com vocês, doutora Kerley Veloso. Kerley, me conta um pouco mais sobre você. Como é que você começou na odontologia? O que te levou a se especializar em estética e harmonização facial? Vieram vários fatores. Como eu já relatei, eu gostava da parte de estética, não era liberado para a área de dentista. Algo também que aconteceu na minha vida particular em 2018, para muita gente que sabe, foi a partir disso que eu também sou autora, tenho 3 livros, estou na escrita do 4º, onde na minha separação eu me vi sozinha com meu filho e eu tinha que ser um homem e uma mulher de uma casa. Tudo isso me fez olhar também para uma nova profissão, porque ou eu virava a minha chave agora, ou eu ia ficar na mesmice para o resto da minha vida. E a harmonização, essa parte do rejuvenescimento, estava no início, foi quando eu tive um olhar diferenciado sobre esse assunto, e aí eu busquei trabalhar muito e entrar literalmente nessa área que eu brinco, né? Surfar na onda do momento. Bacana. Enquanto ainda tem campo para isso, né? Para justamente ser uma das pioneiras para poder já ir me destacando nessa parte. Então, na verdade, pelo que entendi, o rejuvenescimento, ele está na sua vida desde lá dos 22 anos. Sim. Então, não é uma... Para você já tinha um contato, você já tinha uma afinidade com isso e você gostava. Sim, quando até a gente fala de rejuvenescimento, é nem só face, né? Sim. A gente quer estar bem, a gente quer envelhecer com saúde, então eu já gostava de treinar, já fazia dieta, já tinha toda a parte de treino, então tudo ligado a literalmente ao rejuvenescimento. Sim. E eu já era um pouco antenada, que era algo que eu gostava. Ou seja, não era só da pele ali, né? Saúde física, bacana. Legal. Falando agora sobre jornada e experiência aqui, o início da sua carreira, né?
o que te motivou a escolher odontologia? Conta pra gente. A odonto, eu cheguei a ter um namorado na época, eu era bem novinha, que ele fazia odonto e aí eu acompanhava de perto. Isso me despertou para ser uma área. Ele também fazia parte de ortodontia. Quando eu via o aparelho, você mexe em toda a estrutura óssea de um paciente. E nessa estrutura óssea você tem mudanças de face. Sim. Então isso já me alertou, eu já gostei dessa parte. Inclusive, quando eu formei, eu fui direto para ortodontia. Eu não executei mais nenhuma outra área, né? Entendi. Foi isso que me despertou para fazer. Te fascinou esses detalhes, esse convívio, essa experiência aí. E aí te direcionou, e pelo que eu te acompanho, você adora o que você faz muito bem. Obrigada, já tem uma paixão aí. E a prova disso é que você não faz só isso, né? Então você escreve livro, você palestra, curso, mentoria. Bacana. Legal. Qual foi o momento em que você percebeu que a área de estética e harmonização era uma paixão sua? Teve esse momento ou as coisas aconteceram, mas e se aconteceram tipo assim, casou. Nossa, era isso aqui que eu estava realmente... Porque tem disso, né? Às vezes a ficha cai, você está pensando em algo, você às vezes não sabe o que fazer, você está gostando daquilo que você está fazendo, mas em um determinado momento você ouve uma coisa, você passa por uma experiência e aquilo vem como uma virada de chave. Em que momento você descobriu essa paixão? Foi um start de tudo, né? A questão de eu gostar de estética, de começar a ter abertura para a área da odontologia, que não tinha, era só dermatologistas, os médicos dermatologistas. Sim. Juntou também com a situação que eu me encontrava pós-separação, juntou com o propósito de Deus, que era naquele momento que tudo tinha acontecer. E então, todas as circunstâncias me levaram a isso, né? Apesar que era algo que eu já gostava muito, só que eu não conseguia executar. Na época, eu não queria sair da odontologia para ir para a medicina para executar isso. Sim. Foi quando lá na frente abriu a porta, tanto que ainda não tinha nem especialização em harmonização. Muita gente estava à briga entre dentista e médico para justamente não ter essa especialização, só que aí eu já entrei executando isso. Legal, bacana. Ou seja, pelo que você falou aí, você citou a palavra Deus. Sim. Kerley, como é que é a espiritualidade de Kerley, a religiosidade? Quer falar sobre isso? Quem me conhece, a menina da fé, a fé inabalável. Tanto meus 13 livros é sobre fé. É o que eu digo, a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Então, a gente tem que acreditar que tem um Deus, que existe um propósito na vida de cada um. A gente tem que entender qual é o nosso propósito nessa vida. E quando eu fui para rejuvenescimento facial, eu entendi que meu propósito vai muito além. É devolver a autoestima do meu paciente. Eu não estou falando só da estética. Né? Eu estou falando de todos os benefícios que depois a gente vai argumentar que a harmonização traz. É o que eu chamo os benefícios ocultos. Sim. Né? Eu quero saber mais sobre isso aí. Isso aí. Falando em Deus, a gente fala em desafios. Né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou no início da sua carreira? Ou não só no início da carreira, porque você começou fazendo ortodontia, mas também no início do nicho. A gente está falando aqui para pessoas que são estudantes, são profissionais da área, são empreendedores também, são empresários, e obviamente que empreender, ser empresário, tem desafios. Então, quais foram esses desafios no início da sua carreira e no momento que você resolveu nichar? Eu quero essa área de estética, de rejuvenescimento. Conta pra gente aí. Eu tive, então, assim, se eu for olhar ao longo dessa trajetória de 21 anos, eu tive 3 momentos grandes. Sim. No início, que é assim que a gente forma, a gente se submete a qualquer coisa, né? Eu vim de família humilde, então eu tinha que trabalhar muito, eu me submeti a atender qualquer tipo, estar em qualquer tipo de clínica, atendia 50, 60 pacientes no dia, né? Então, acho que isso foi um desafio, que para eu poder ter meu dinheiro, eu tinha que atender. Era uma clínica popular? Era uma clínica popular. Até eu ir para uma clínica particular, mas eu me dividia muito entre a popular e a particular. Então, foi uma das dificuldades que eu tive, porque para quem não tem muita condição, você tem que se virar com o que você tem, literalmente. Sim. Então, se eu queria ser alguém lá na frente, eu precisava construir. Então, com 22, 23 anos, eu já trabalhava, fazia várias coisas. Eu digo que esse foi o meu maior desafio nessa área. Até para eu fazer minha especialidade em ortodontia, eu não tinha o dinheiro. E aí vem minha questão de Deus. Eu falei assim, eu passei em segundo lugar.
tá em tuas mãos, não sei, fui lá, assinei o cheque, nem sem ter R$1 na conta. Eu falei, a tua parte você faz, a minha eu faço. Então, saí procurando várias clínicas para onde trabalhar e tudo foi acontecendo e formei nisso. Esse foi o primeiro desafio. E aí, quando eu cresci na minha vida, no meu segundo desafio foi quando eu entrei na harmonização. Sim. Os custos são muito caros. O investimento é muito alto. E eu entrei na harmonização não querendo me vender como eu me vendi na ortodontia, porque era o que eu tinha na época. E eu falei, não, eu fiz um brand todo, quando eu já comecei na harmonização, qual tipo de clientela que eu quero atingir daqui a 5, 6 anos, o que eu quero, qual tipo de pessoa, como é que eu vou galgar isso, pegando sempre melhores aparelhos, melhores materiais. Aluguei uma clínica, eu saí dessas clínicas que eu estava, eu fui alugar uma clínica em um local bom. Então, esse foi o meu maior desafio, é o investimento. E os cursos são extremamente caros. Você tem que fazer vários cursos e eu fiz o curso de especialização. Ou seja, você começou a sua faculdade sem dinheiro. Isso é um recado para você que está iniciando aí na área de estética, de ortodontia, de odontologia e de outra área qualquer que, quando a gente às vezes começa, a gente, de fato, está sem dinheiro, a gente está sem um plano, mas o principal é que você tem que ter. Qual é o seu objetivo? De onde você vem, onde você está e onde você quer chegar. E o que a doutora Kélia está falando aqui, eu entendi que é exatamente isso. Tinha um objetivo, começou atendendo todo mundo, a preço popular, numa clínica popular, entendeu que não era aquele caminho que ela queria seguir para toda a vida, se planejou e aí vem a parte do nicho, que foi outro desafio, porque tudo era muito caro. Tudo era muito caro. A sorte, na época, eu ainda estava casada e meu ex-marido tinha uma certa condição, então, tudo que ele me perguntava, isso fica a dica também para vocês, mulheres, quer uma joia, quer uma joia ou um curso, eu sempre investi no meu conhecimento, porque conhecimento ninguém tira de ninguém. Então, entre ter as coisas, eu preferia sempre ter curso. Então, foi uma das coisas que eu digo assim, eu angariei muito, todos esses cursos na área de estética são cursos caros, e aí eu foquei muito nisso. Né? Foi meu segundo desafio. Meu terceiro é o que eu estou agora. Qual é que é? Como eu vim como eu estou falando, dessa geração, como eu vim dessa fase toda, como eu já saí discriminando para vocês, a terceira é que eu entrei no nível em que eu não tinha minha gestão financeira. Não tinha. Não sabia o que é nada, até me aparecendo na minha vida. Não sabia precificar. Colocava o preço. Para quem vem da ortodontia e sabe que a gente ganha muito pouco, quando você entra na área da harmonização, você sabe que o material é muito caro. Mas você não coloca imposto, sua hora clínica, material de insumo, você não bota nada no custo. Com aluguel, variável. Você acha que se botar um precinho a mais, você já está ganhando, porque você compara. Aí vem a crença do não merecimento, da escassez, que são coisas que a gente tem que vencer. Para hoje, é o meu terceiro desafio, é justamente, estou quebrando todas essas crenças, estou mexendo toda na minha gestão com o Michel. Já a gente fala sobre isso aí, porque... E vindo aí com essa parte, é um recado muito desafio. importante. Essa é a mulher do desafio, ainda bem que você tem bastante fé, viu? Tá vendo? Meu desafio, vamos não só fé, você trabalha bastante também, né, Kelly? Trabalho. É interessante você falar, você quer uma joia ou quer um curso. A vida da gente é feita de escolhas e feita de desafios, isso é natural para todo mundo. Então, a forma como a gente se prepara e a forma como a gente encara essa realidade é que vai definir, é que vai traçar nossos caminhos e as conquistas daí para frente, né? Então, falando de conquista, você tem um caso marcante ou uma conquista na sua área que fez você ter certeza que estava no caminho certo? Tem algo que te marcou assim na sua vida? Falou, tem. Mais uma validação, uma prova. Quando eu comecei em 2017, estava tudo muito novo. E eu peguei um caso desafiador, onde aconteceram várias coisas, enfim. Essa minha paciente foi a que mais me incentivou, que ela olhava assim, apesar de todo esse problema, você é estudiosa, você tem isso, vamos para frente, eu quero que você faça mestrado, eu quero isso. E é minha paciente até hoje. Então, foi um caso desafiador que gerou um certo problema na época. A harmonização estava começando e se eu tivesse me paralisado com esse caso, eu nunca chegaria onde eu estou hoje. Então, assim, também a dica foi bem... Marcou, tanto que ela é minha paciente até hoje, brinca até hoje. Eu falo assim, ou eu pararia minha carreira ou eu ia alavancar. E ela foi a mola propulsora para eu alavancar, de acordo com a minha decisão que eu tomei de não paralisar, né? Isso foi um caso desafiador. Que bacana. Quando foi no início ali? Foi no início, 2017.
Como é o nome dela? Foi o primeiro e único caso que eu tive. Pode falar o nome ou não? Stephanie, posso. Ela sempre diz que eu posso falar em tudo e tudo. Stephanie, Maria, eu sou muito grata a ela, minha paciente até hoje. Foi meu primeiro e único caso que, digamos assim, deu problema. Sim. O primeiro a gente nunca esquece. É bacana você trazer essa realidade com essa segurança que você está trazendo. Os clientes da gente, a gente inclusive eu já fiz um workshop junto com um outro profissional da área de odontologia, que é cliente nosso também, e ele foi para dentista, para estudantes, né? E ele trouxe exatamente essa situação. Pessoal, você que é iniciante na sua profissão, é natural que se cometa erros. Óbvio que a gente não deve tratar isso com normalidade, né? Mas a pouca experiência faz com que, em algum momento, a gente possa cometer um erro. Então, é um risco do negócio e vale muito essa segurança. E uma dica que ele deu no dia lá, Kelly, foi o seguinte: se você cometer um erro enquanto profissional, trate de corrigir imediatamente e de assumir esse erro que você cometeu, porque ao longo da sua carreira pode acontecer outras vezes, mas o seu paciente, talvez a Stephanie tenha participado desse momento aí também por conta disso. Se você reconhece o erro, se você se mostra preocupado ou preocupada com aquele erro que você cometeu e corrige, trata de resolver imediatamente, você está sendo profissional e você está passando uma segurança para o seu paciente também. Exatamente. Foi essa dica que ele deu. E eu achei bem interessante. Eu quando comecei minha carreira de contabilidade, eu comecei minha carreira em um escritório de contabilidade. E eu fazia de tudo. Então eu comecei carimbando lançamentos, eu comecei atendendo cliente, eu comecei auxiliando o departamento pessoal, departamento fiscal, departamento contábil, pegava a minha motinha lá e atendia os clientes, enfim, e dia de segunda-feira era o dia da faxina. Então quando eu comecei na área de contabilidade, no escritório que eu comecei, e sou grato a essa pessoa até hoje, que é o Zé Mário, amigo meu, dia de segunda-feira era o dia da faxina. Então eu estava lá lavando o chão, varrendo. Então, no início, profissionalmente, a gente passa por várias situações e essas situações elas têm que fortalecer a gente. E como é que ela vai fortalecer? Se a gente tiver realmente um objetivo, tiver segurança e maturidade para estar enfrentando aquilo ali. Não, tanto que foi justamente uma situação, até porque é o que eu falo, você tem que fazer uma anamnese muito completa no seu paciente, né? Você tem que fazer com que ele fale a verdade. Porque também houve falhas de comunicação, houve erros de comunicação, e aí tudo isso poderia me alavancar ou não. E só para você ter noção, eu era a época também que eu alugava meu consultório, eu era minha secretária, eu era minha limpeza, eu era minha, tudo, eu era meu faz tudo. Eu marcava, agendava, eu limpava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, pronto. E hoje eu tenho a minha clínica, hoje eu tenho minha funcionária, hoje Stephanie até hoje é minha paciente, me indica todo mundo. Olha que legal, hein? Extremos, a gente consegue ir a depender da escolha que a gente faça, né? De ser autorresponsável por tudo que a gente faz. E evitar o vitimismo e ser muito autorresponsável de sua vida, né? O bacana. Poder da autorresponsabilidade, que eu sempre falo. Legal, bacana. Kelly, quer falar um pouco mais de conquista? O que é que a tua profissão, o que é que o teu profissionalismo e a tua competência, se quiser citar um ponto ou dois, o que é que trouxe de conquista também? Você comentou que no início aí você teve os desafios, que é natural para praticamente todo mundo, mas você comentou sobre uma separação, que você estava no momento, e esse nicho, essa virada de chave te trouxe um conforto, te trouxe conquistas pessoais. Você queria comentar um pouco sobre isso? Na separação foi quando financeiramente eu estava muito péssima. E aí quando eu me via como mãe, meu filho pequeno, 2 anos, o que eu vou dar para ele? Qual é o exemplo que ele vai ter como mãe? Qual é o estilo de mãe que ele teria? Aquilo ali mexeu demais comigo, né? Eu queria que ele tivesse uma mãe forte, uma mãe guerreira, uma mãe que eu sempre fui e que eu pudesse também dar um futuro para ele, vindo da minha parte. Então, isso mexeu muito comigo, isso me fez pegar a minha melhor versão, colocar para fora. Legal. E foi a partir daí que eu comecei a crescer em rede digital. Então, se eu era numa ortodontia, eu passei a ter um nome na harmonização. Eu era uma pessoa que na minha faculdade sempre fui muito... sempre tive muita amizade e tudo, mas na hora de apresentar trabalho, eu não gostava. Hoje eu palestro, eu faço tudo. Então, assim, eu fui proposto justamente por causa dessa situação.
Né? Foi o que eu queria. Uma necessidade me fez. Quando eu pensei em um futuro lá na frente, eu queria dar uma qualidade de vida para meu filho, uma qualidade de vida para mim. Como é que seria meu tempo de trabalho, né? A harmonização, ela te dá esse benefício de você ter uma qualidade de vida, de você atender menos pacientes, de você cobrar o justo, de você ter o reconhecimento, não estou falando o reconhecimento social, o reconhecimento de dinheiro, que vai através do dinheiro, a gente não pode ser hipócrita, dinheiro é bênção do Senhor. Bênção, prosperidade. Exatamente. Né? Vinde para aqui para a gente ter vida plena e em abundância. Óbvio que tratado com responsabilidade. Tratado com responsabilidade. Dinheiro é algo que te ajuda a você a viajar, fazer as coisas que você gosta, a justamente prover para as pessoas que você ama. Você tem tudo, tem vários benefícios aí através do dinheiro. Né? Então isso me fez correr atrás. Legal. Ou vai, né? Ou vai. Pelo que eu vi aí, a gente é parecido em um aspecto que é, tipo assim, só tem um cartucho, tem que dar certo. Ou vai. Ou vai. Não tem outra opção, não. Eu na minha formação profissional, me formando enquanto profissional, enquanto empreendedor, enquanto empresário, eu tive várias situações dessa também. Não tinha outra opção, só tinha um cartucho, eu tenho que acertar, e isso é legal no sentido de você esgota todas as suas forças e possibilidades e geralmente as coisas dão certo. Geralmente, né? Você persiste. A persistência, então, constância e persistência. Exatamente. Empresariar você focar, você persistir, você tem que manter um objetivo e traçar aquela linha ali e seguir, porque não é uma linha reta, não. Você já deve ter passado por altos e baixos, que a gente tem hoje que eu estou com a visão mais de empreendedora, que eu te falei, como eu saí da ortodontia, aquela visão muito só de atender. Sim. Hoje eu estou com a visão empresarial, hoje eu sou o meu produto, hoje eu preciso ampliar o meu horizonte no sentido do empreendedorismo, né? E aí eu fui buscar muito a questão da gestão, de entender como acontece, como é esse jogo na dinâmica dos negócios, né? Até para poder eu alavancar, e um dos meus maiores sonhos é ampliar minha clínica, ter uma clínica maior, com equipe. Conte comigo, viu? Vamos. Você tá aqui, eu quero ampliar, já te coloquei essa meta para daqui a alguns meses você tá com essa responsabilidade. É bacana. Falando um pouco aqui de mitos e verdades. Você já está nessa área há 7 anos, você falou o caso aí da Stephanie. Prosperidade significa que se está tendo prosperidade, se está perseverando, se está crescendo nessa sua área, nesse nicho que você escolheu, você tem muita experiência e você tem um mercado para poder explorar. Eu, como estou do outro lado, entendo, acompanho e vejo que a área de estética, a área de harmonização, tem vários mitos, tem várias verdades. Às vezes a gente encontra notícias, se depara com notícias não tão boas, mas é muito difícil a gente ver no jornal, no noticiário, falando dos benefícios. E aí eu queria entrar agora nos mitos e nas verdades. Então, queria saber de você, quais são os mitos? O que é que as pessoas ouvem e que traduzem aquilo, às vezes se tornando verdade, mas não é uma verdade? Você vê que saiu essa semana até no Fantástico, que está em todas as redes, em todo o Instagram, em toda a parte digital, falando justamente de pessoas famosas que tiveram que remover sua harmonização. Então, um dos mitos que causa muito é a questão da artificialidade. Né? Essa artificialidade. Então, o que a gente tem que escolher? Um bom profissional. Eu sempre brinco, sempre que alguém pede indicação de outros profissionais, eu falo assim, pega o Instagram, faz a leitura e veja qual o tipo de assinatura que aquele paciente, que aquele profissional tem. Opa, quero saber um pouco mais sobre isso. Assinatura? Assinatura. Eu sempre chamo de assinatura. O que é isso aí? Um exemplo, na minha área, qual o tipo de assinatura que eu deixo no rosto do meu paciente? Eu busco a naturalidade ou busco a artificialidade? Os casos estão puxados para artificial, aquele preenchimento, excesso de volume, que é o que estava no Fantástico. Você vê a Sheila Carvalho removendo tudo, porque excesso de volume a gente perde movimentação de rosto. Então, tudo isso. Ou preza mais por uma naturalidade. Então, acho que um dos mitos que muita gente tem medo de fazer harmonização é de ficar artificial. Só que a artificialidade, ela vem da escolha o quê? De profissional. Muita gente quer buscar preço. Preço é diferente de valor. Você tem que saber um profissional que busca conhecimento, que esteja sempre em congresso, que saiba fazer bem.
Porque preço é diferente de valor. Então, esse mito a gente tem que quebrar da artificialidade, que é muito forte. Não quero fazer isso porque eu vou ficar assim. Não, desde que você trabalhe com muita destreza e muito conhecimento do que você está fazendo, as técnicas evoluíram demais dentro da harmonização. A harmonização é tudo muito novo. E houve novos conceitos anatômicos que fizeram mudar muita questão das técnicas. E isso impacta no meu resultado. Então, eu tenho que entender bastante disso para dar um resultado natural ao paciente e tirar essa coisa do mito de que vai ficar artificial. Então, a doutora Kerley já trabalha com essa linha da naturalidade. Inclusive, o meu caso... Sim. Eu até postei na minha rede digital, eu sempre tive meu estilo de rosto voltado para a naturalidade. Logo no início da harmonização, como todo mundo, eu também busquei um profissional e ele foi para o excesso. E eu passei por tudo isso. E uma das coisas que me fez estudar muito, de querer entender o rejuvenescimento, foi justamente tudo que eu não quero para o meu paciente é o que fizeram comigo. E eu desfiz tudo para hoje eu ter tudo isso aí. Então, eu ainda vivi a experiência disso, né? Entendi. Eu fui prova viva disso. Interessante esse depoimento, porque, aliás, quem está acompanhando aí, qual é o @ de Kerley? Doutora DRA Kerley, o meu é QERLEI, Veloso. Vai ter promoção para os meus seguidores? Vai, você acha que eu não ia fazer? Fiquem ligadinhos aí, não percam que vocês vão saber no final, o que é que vai vir aí. Já tem a novidade aí. E não é conversa fiada, não. Não, meu filho, eu sou mulher de palavra. É realidade mesmo. Eu sou assim, mulher de palavra. Então, Kerley, hoje eu como leigo, talvez a gente esteja falando aqui para leigos também, existe a linha, a sua assinatura, que é uma assinatura... É interessante isso que você falou. Olhar o Instagram do profissional, ou a rede social, não exatamente o Instagram, mas a rede social, e tentar buscar qual é a linha de trabalho, qual é a assinatura, como você chamou. Isso vale, inclusive, para qualquer área. Então, se você está contratando um profissional, pesquise sobre, entenda como é que ele trabalha, veja qual é a linha de trabalho, veja qual é a assinatura, como a doutora Kerley falou aqui agora. E uma das coisas que a gente tem que ver é case de sucesso, né? A gente tem que buscar um profissional, como eu te falei. Eu vim de uma geração onde eu não tinha muita condição, fui crescendo. Então, assim, se está tendo exponencial, beleza. Positivo. Então, até isso é o que eu estudo muito nos profissionais que eu vejo, né? Como é que está o case dele de sucesso, para eu ver se vale a pena também eu investir, seja naquele curso, seja no que eu resolver investir. A harmonização facial hoje, ela tem divisão? Tem linhas de trabalho? O que é que pode ser trabalhado? Técnicas? Eu sempre divido, eu sempre falo até para os meus alunos. Eu, particularmente, eu classifico como a era da naturalidade, que a gente trabalha muito colágeno, muito bioestimulador, que traz naturalidade, e a era do preenchimento. É o que eu chamo assim, para quem não entende. Pense em uma bola de encher. Quanto mais eu sopro, ela vai mudar o formato. Então, é mais ou menos a era do preenchimento. Certo. Só que existe o preenchimento em pontos estratégicos que você não dá você não infla a face do paciente. Então, só que você tem que saber muito bem o profissional. Isso eu digo até porque muita gente, paciente, busca preço e às vezes você pode botar a mesma quantidade. Eu estou botando isso no meu paciente, outro profissional isso. Se você colocar em pontos diferentes, os resultados são totalmente diferentes. Um pode dar até naturalidade e o outro toda artificialidade. Eu como pessoa e eu como profissional especializado na área de saúde, eu tenho clientes de diferentes linhas. Sim. Aí eu acompanho todos na rede social, aí eu vejo falar de botox, de preenchimento facial, o que é que é? Explica um pouco pra gente. Todo mundo vai precisar de um pouquinho de tudo. A face envelhece como um todo. Se a gente deixa de treinar, você tem falta de colágeno, você tem falta de elastina em todo o corpo, você também vai ter na face. A face da gente, a gente perde o volume. A gente tem rugas dinâmicas que todo mundo se expressa e forma rugas, que é normal. Então, assim, a gente tem toxina botulínica, a gente tem preenchimento, a gente tem bioestimulador, a gente tem, hoje está vindo uma tendência, 2025 é muito laser. Então, tudo isso associado. Então, todo mundo vai precisar de um pouquinho de cada. Então, não é só uma coisa. Não existe. Justamente essa é a complexidade. Né? É você entender o que está por trás do envelhecimento do seu paciente. Meus alunos sempre brincam assim, o paciente mal chegou, hoje, e eu tenho muita clareza, isso não é
egoísmo, isso não é vaidade, não é nada. Eu consigo identificar muito rápido o que está acontecendo. Isso é experiência. Experiência, eu consigo identificar. Porque você tem que estudar muito o processo de envelhecimento do seu paciente para saber que ali tem várias camadas e tudo está envelhecendo de uma maneira. E você tem que fazer o somatório de tudo. E dar um planejamento assertivo, né? Que é isso que falta em muita gente. Planejamento assertivo. E aí o paciente fica muito insatisfeito, às vezes, com alguns profissionais, porque não tem um planejamento assertivo e aí não atinge o objetivo deles. Interessante. Envelhecimento em várias camadas. Sim. Então, para a pele ali, a gente usa uma maquiagem. Mas... E se tiver craquelada, a mulher vai ficar reclamando de olheira, vai ficar, por mais que você passe uma maquiagem, você vê aquela mulher toda craquelada, principalmente para a mulher. E aí entra a doutora Kelly. E aí entra. Para cuidado de todo esse procedimento aí. Para até a make, as camadas, como eu falo. As camadas. E hoje o que a gente quer é justamente aquela make natural. O que está vindo muito em alta? Aqua Beauty, o que é isso? É a beleza silenciosa, né? Então, quanto menos maquiagem a gente tiver, melhor. Quanto mais naturalidade, você vê que cada hora muda, o modismo muda, passa, né? Então, quanto mais a gente tiver essa parte da beleza silenciosa, que é como eu chamo no meu Instagram, eu chamo isso de beleza silenciosa, aquela beleza que você olha, mulher bonita, eu não sei o que foi feito, homem bonito, eu não sei o que foi feito. Não, bacana. Tá toda então, harmonizada ali. Pessoal, então estética não é só para mulher. Não. Meninos e meninas. Gente, homem cresceu na minha clínica mais de 50%. Sério? Sério. Ano passado eu fiz a contagem de 50%. Hoje é mulher e 50% masculino. Hoje minha agenda foi só masculino. Isso é interessante. Não tem uma mulher hoje. Ou seja, se a área de estética já vem crescendo ano a ano, com essa informação que você está trazendo, e aí vem gerenciamento, vem gestão, porque uma vez que você mede, você gerencia. E tudo que mede cresce. E tudo que mede cresce, tudo que você foca expande. Se você tem esse conhecimento, já é uma opção de repente, se direcionar, ou pelo menos não se direcionar, mas entender que se você está gerenciando, você está entendendo o movimento do mercado, o movimento do seu cliente. Isso faz parte da gestão. Alguns empresários, quando se dão conta, percebem que ficaram para trás. E por que essa surpresa? É a falta de gerenciamento. Meu Deus, meus pacientes sumiram, meus clientes sumiram, e agora? Se você está surpreso com isso, é porque você não acompanhou esse movimento, não gerenciou. Então, ou seja, o mercado masculino, o público masculino está crescendo nesse mercado de estética, e para quem está entrando na área de estética agora, e para quem está, vem mais uma metade da população aí para atender. Interessante, bacana. Verdades, o que é que o rejuvenescimento pode trazer? O que é que ele traz? A gente falou aqui no bate-papo anterior, antes de começar a gravação, e a doutora Kelly falou sobre quais são os benefícios que um rejuvenescimento traz. E não é só estética. Eu queria que você comentasse um pouco sobre... A tendência cada vez no mundo é a gente envelhecer mais tarde, é a gente ter uma saúde mais tarde, a gente querer trabalhar... Antigamente, se a gente olhasse uma pessoa de 40 anos, a gente chamava de velho. Hoje eu brinco que os 40 são os novos 20, os 60 são os novos 40. Opa, eu tô com 20. Então, eu tô com 20, estou na fase do 20. Então, com essa tendência, a gente tem que acompanhar que o envelhecimento ele tem que ser saudável. O rosto, quando a gente interfere no rosto, quando a gente faz uma harmonização, mais do que preencher, harmonizar um rosto do paciente, o que isso vai trazer? Hoje, o mercado exige que você seja muito ativa, exige que você seja influente. Existe um livro também, O Capital Erótico, onde ele fala justamente pessoas com rosto atraente vendem mais. Isso é a realidade, eu não estou sendo grosseira, por causa disso, às vezes as pessoas confundem isso. Eu estou trazendo uma realidade, um dado estatístico que existe. Quando a gente deixa o rosto harmônico, a sua autoestima melhora, você libera mais dopamina, todas as substâncias internas que a gente tem. A dopamina faz o quê? Você cada vez ter decisões mais assertivas, você toma rumos diferentes. Então, a harmonização é mais do que isso. Sua vida interpessoal melhora, sua vida profissional, você vende mais. É uma cascata de substâncias que a gente tem, né?
Não é só. Então, a harmonização vai além. Vai venda, vai trabalho. Olha quanta gente estava desempregada, tem emprego. Olha quanta gente não vendia, chegou no trabalho, está sendo mais persuasivo e você vende mais. Então, tudo está relacionado à estética. Bacana. Essa fala sua é interessante porque a gente está... Obrigada. E aí, quando a gente fala da gente, a gente está falando... Então, tudo que a gente vive hoje é fruto de nós mesmos. Certo? Obviamente que umas pessoas tendem para uma opinião, outras tendem para outra opinião, mas o mundo que a gente vive hoje foi construído por nós. Então, se a gente valoriza se tem determinado canal de televisão que está noticiando uma informação, é porque dá audiência, e essa audiência foi feita por nós, não todo mundo de uma forma geral. E quando a gente fala de estética, a gente observa às vezes as críticas. É aparência, é futilidade. E eu provoquei essa pergunta aqui justamente para que se desmistifique isso. Então, a estética, a aparência, ela não é futilidade. Às vezes algumas pessoas tratam como futilidade. Mas se você tem uma boa aparência, por exemplo, você vai num restaurante. Se tiver um prato bem apresentável e um prato não tão bonitinho assim, o que é que vai te abrir o apetite? O que é que vai te convidar a pedir aquele prato? É o prato mais apresentável. Então, se você é profissional da área da saúde, se você é um empresário de qualquer outra área, a sua aparência, a aparência dos seus produtos, a aparência do seu escritório, do seu estabelecimento, a forma como você se veste, tudo isso influencia, conecta com o seu público. Então, quando a gente fala de gestão, pessoal, de crescimento empresarial, a gente não fala só dos números. Então, essa entrevista está aqui para trazer isso também. A aparência vende mais ou menos, ou seja, a aparência influencia. O produto que você entrega, obviamente, tem que ser um produto bom, de qualidade. Mas gestão empresarial, planejamento empresarial, passa também por um brand, por um posicionamento de imagem. E é legal trazer essa fala aqui sua, Kelly, no sentido de motivar as pessoas. Então, o autocuidado, a atividade física, a maquiagem, a roupa que veste, fazer, às vezes, um preenchimento, fazer um procedimento estético, impacta, libera hormônios do prazer, da autoestima, que acaba impactando em tudo que você faz. Então, vai impactar na sua empresa, vai impactar na sua família, vai impactar nos seus resultados. Então, não é só estética. Não, é isso que as pessoas confundem, né? E quando eu falo pessoas bonitas, não precisa... o belo é diferente para todo mundo, mas é algo harmônico, algo que você se sinta bem. Então, você tem que buscar isso, porque toda vez que a gente se sente bem, é uma cascata de várias coisas que te acontecem em benefício disso, né? Quando nós estamos bem, a gente impacta, a gente influencia todo mundo que está ao redor. E outra coisa, se você está num ambiente, eu sempre brinco, o ecossistema vence. Se você está num ambiente onde as pessoas estão te puxando para baixo, te puxando, você cai com isso. Você está num ambiente onde você se sente bem, tudo, se você muda, tudo o seu ambiente muda. As pessoas também, poxa, tá se cuidando, poxa, ela tá assim, pô, eu também vou atrás. Meu filho tem 9 anos, eu brinco, eu vou treinar, ele, vou treinar com você. Lógico que ele não treina, né? Só o fato dele achar que tá indo pra academia, ele tá treinando. Pronto, deixa, esticar, a gente tem que puxar a régua sempre pra cima, né? Legal. E tá no meio que o ecossistema vença, o que a gente é levar. Se eu não consigo mudar o meu ecossistema, vai mudar eu para que isso mude as pessoas ao meu redor. Legal. Então, isso tudo cai na gestão. E tudo isso precisa de investimento, tudo isso precisa de dinheiro. E nem sempre a gente tem esse dinheiro disponível para estar atuando em várias áreas. E é uma da dificuldade que eu tive ano passado, que eu passei, foi por isso que me fez até buscar a gestão, que foi um maior desafio para mim, né? Essa questão do gerenciamento de dinheiro e ver as coisas um pouco fora do lugar, que eu não tinha essa gestão. Geralmente, pelo menos os clientes que a gente tem lá da área da saúde, o perfil é de não entender dessa parte burocrática, que realmente é uma parte complicada. E eles contratam a gente porque, olha, Michel, eu não entendo dessa parte burocrática, financeira, eu quero que vocês cuidem disso e me ajudem. Foi o que aconteceu com você também. Michel, estou num patamar, estou numa fase
que eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude a precificar, você me ajude a saber quanto é que eu ganho, quanto é que eu gasto, eu quero crescer. E eu não quero crescer sem ter essa visibilidade, sem ter essa visão da minha parte financeira. A gente começou esse trabalho, ele está em andamento, mas é muito importante que as pessoas saibam disso. A gente não vai conseguir ser bom em tudo mesmo e a gente não sabe de tudo. E para isso é interessante a gente contratar profissionais especializados, profissionais que tenham conhecimento. Você sentou lá com a gente, compartilhei a tela do computador, lembra do dia? Falou, ó, o cenário é esse aqui. Isso não foi feito. Quando você tem a visão, quando você traz essa consciência, foi muito meu caso, né? Eu não tinha consciência de quanto entrava, do que saía, se eu estava ganhando dinheiro, estava trocando dinheiro, estava perdendo, como alguns casos eu perdi. Quando eu vi a situação literalmente apertando aquela coisa assim, que eu falei, meu Deus, tem algo errado. Eu não entendo, mas eu preciso buscar alguém. E quando Michel trouxe para mim a clareza, botou assim bem na tela, bem grande assim, eu tive a visão do que estava acontecendo comigo. Eu falei, meu Deus, temos que mudar esse cenário. Que foi uma das coisas que foi e tem sido um desafio para mim, né? Sim, porque é novo. Essa gestão Porque é novo. Eu observo o comportamento de alguns empresários. E falar de empresário, a gente está falando de pessoas. É difícil a gente se deparar com o problema, a gente enfrentar o problema. Então, eu costumo dizer que eu faria psicologia porque a gente observa muito o comportamento e tem um padrão de comportamento. Quando você vai falar de financeiro, tem muita gente que teve uma criação onde o dinheiro era um problema, onde não se falava de dinheiro. Não tinha essa educação, né? Ou até mesmo, um exemplo, eu vou citar até, abrir um pouco minha vida para vocês. Na sexta eu estava com meus pais e a gente conversando do consultório da minha mãe, da gestão, resumindo, não tem gestão, não sabe o que entra, não sabe nada. E aí eu vi a crença que eu vivi. É o que eu falo, nós somos vítimas de vítima, a gente tem que honrar pai e mãe. Eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando, eu vivi uma estrutura assim, como é que eu ia ter noção que eu precisava de uma gestão? Porque para mim, a minha gestão era isso. Então, quando eu vi que eu queria crescer, quando veio aquele impulso, eu quero crescer mais, eu quero alavancar, e que precisa da gestão, é quebrar a crença da questão do dinheiro, é quebrar a crença financeira, é entender mesmo, por exemplo, eu não entendo, mas tem alguém que entenda imposto, como vai ser precificação, não ter o medo de cobrar, né? Não ter o medo, meu preço é esse, que era algo que estava acontecendo comigo, poxa, mas aí, se eu fizer isso, porque eu já acho que eu já estou ganhando aqui, quando eu vi que eu não estava ganhando, estava trocando dinheiro. Em alguns casos. Alguns casos. Vem a questão do desconto. Vem a questão do desconto. Eu dava desconto da minha cabeça. E muita gente pode estar como eu. Ah, não, então pronto, vou dar um desconto aqui em cima disso. Gente, sem noção de nada. E pode ter muita gente como eu, que vem de pessoas que saem lutando para você ser alguém na vida e tá passando por toda essa situação, né? A precificação, ela envolve, ela tem uma estrutura. Então, a precificação do serviço, principalmente o serviço de odontologia ou serviço de saúde, envolve qual é o seu custo de locomoção, qual é o seu custo de aquisição de material, qual é o seu custo de funcionário, de aluguel. Tem os custos fixos, os custos variáveis. Tudo isso é levado em conta na precificação. A máquina de cartão de crédito que você passa, quanto é que você está pagando de taxa? Se você passa em uma vez, se você parcela em 5, se você parcela em 10 vezes, quando é que você vai dar o desconto, qual é o percentual de desconto, porque a base de cálculo é diferente. Uma coisa é você formar o preço, outra coisa é você dar um desconto. Então, esse é um trabalho que ele tem que ser feito, ele deve ser feito por todos os profissionais da área da saúde, mesmo que tenha a sensação de que esteja ganhando dinheiro. Sim. Aí eu estou cobrando o que o mercado cobra. Ok, pode continuar cobrando o que o mercado cobra desde que você esteja ganhando dinheiro. Mas quanto é que você está ganhando? Qual é a sua margem de lucro? Qual é o seu percentual? Até para você planejar a sua vida futura. Sim. Então, eu pretendo adquirir um apartamento, eu pretendo comprar imóveis, eu pretendo construir minha aposentadoria. Você precisa saber quanto é que você ganha para fazer uma projeção de ganho, uma reserva de parte desse lucro, de investimento, vai aplicar em renda variável, em renda fixa, quanto é que está a Selic, é fundo imobiliário, é ações, vai viver de day trade, de swing trade, vai viver de dividendos. Aí me bana, chega. Mas exatamente. Kelly, você veio indicada por um cliente nosso. Sim. Como é que foi como é que chegou, como é que Michel, como é que a Ativo chegou até você?
É você ver como é confiança, né? Eu tive indicação, eu fui buscar uma pessoa que tinha entendimento de investimento, de gestão. Então, é o que eu falo, é o case de sucesso. Quem é que está entendido de gestão? Quem é que está à frente disso? Poxa, se ele entende, eu vou pedir indicação para ele. Quando ele me falou que estava com o Michel, então assim, se ele tá, beleza, eu vou lá, vou conversar, vou ver se tem a conexão, se eu me identifico, também vou estar. Então, a importância da gente conhecer quem a gente até está pedindo indicação. Né? Então, como ele tinha todos esses parâmetros, eu brinco assim, estava dentro do checklist, ó, tem a ver com gestão, vai atrás do investimento, tem esse cuidado na clínica dele, pronto, ele tem esses requisitos, então ele não vai estar com qualquer pessoa. Então, vamos lá, vamos na indicação dele. Bacana, esse cliente está com a gente desde 2016, ele é sócio hoje de uma empresa que está com a gente desde 2016, ele já teve outro negócio também, onde a gente era contador, e era uma linha, não era na mesma linha, ele é médico, né, não era na mesma linha dele, mas está com a gente já há 8, caminhando aí para 9 anos, e a gente ficou muito feliz com essa indicação, ele entrou em contato, Michel, me ajuda, essa pessoa é minha irmã, é da minha confiança, é uma amiga irmã, eu quero que você me diga aí, porque ela me contou aqui, eu acho que tem coisa errada aí. E quando ele mandou as informações, eu falei, cara, pela minha experiência, isso aí não está batendo. Não tem como um profissional fazendo uma apuração via livro caixa, e pelo perfil que você está me falando, e pela experiência que eu tenho aqui com os outros clientes da área da saúde do mesmo ramo, essa pessoa não sobreviveu só com esse lucro aí durante o ano. Então, tinha algumas coisas que, de cara, como você falou, a experiência, e é bom a gente que é especialista na área da saúde, já bate o olho, já vê o cenário, identifica isso aqui está certo, isso aqui está errado, sim, o caminho é esse. E foi aí que a gente seguiu. E você falou aí de um checklist. O que é que te fez contratar a gente, aproveitando aqui essa entrevista aí? Você esteve lá no escritório? O que foi a questão, um dos cuidados da individualização, é o que eu sempre falo, o planejamento assertivo, foi isso, a questão do sentar com você, a questão da escuta, a questão de você se sentir à vontade para falar, a verdade é essa, meu quadro é assim, eu estou nessa situação, não existe vaidade aqui, e a pessoa tá ali, tem empatia de entender, né? O profissionalismo, uma das coisas também, como você apresentou, sim, isso é muito importante, porque eu levo tudo isso para minha consulta. Eu tenho a minha maneira de venda, sabe? Eu tenho a minha maneira de apresentação, tenho todo o cuidado, eu produzo todo o slide, então tem tudo. E eu vi que quando você coloca assim, você tem um cuidado de expor, de uma visão. Tudo isso eu brinco assim, são os detalhes que para quem tem um olhar fica atento. Então, todos esses detalhes, desde como foi minha chegada lá, desde como você me atendeu no telefone, desde quando você colocou a visão, assim, eu não enxergava, não adianta só ali no papel, eu sou uma pessoa papel, era papel, você colocou bem visível para eu enxergar como estava meu cenário, né? Você mostrou tudo que tinha de procedimentos, digamos assim, na sua clínica, já estou falando na sua empresa, seu escritório. E aí, dentro disso, eu falei, não, eu preciso de uma gestão, eu preciso de investimento, eu preciso crescer, e isso aqui tem o que eu estou precisando, não só agora, como lá na frente, como eu te falei, como eu penso, né? Como é meu sonho passos lá na frente. Então, eu precisava de alguém próximo que eu confiasse para estar isso. Isso que me fez fechar. A gente agradece a confiança aí, né? O voto de confiança. E, de fato, essa é uma preocupação nossa. Como atender o cliente, então, a nossa estrutura hoje do escritório, ela foi pensada exatamente para isso. A nossa estrutura hoje, do escritório hoje, ela foi pensada exatamente para isso. Receber o cliente aqui no nosso escritório. Então, a gente contabilizou nos últimos 14 meses, mais de 200 pessoas passaram no nosso escritório. Contando com a inauguração, sim, com reuniões, com o workshop que a gente já fez, com o Contador Anjo Convida. Então, isso nos nossos 11, 12 anos de mercado, isso é inédito. Então, 200 pessoas passar por nosso escritório e ter uma cliente como você que chegou, se conectou, teve a confiança, teve a tranquilidade de falar sobre o seu negócio, que é a anamnese que você falou aí no início, sim, na sua área, né? A gente precisa entender também o cliente. E a estrutura é justamente para isso, é para deixar o cliente à vontade, é para trazer transparência,
para deixar o cliente confortável e, principalmente, para que ele tenha a decisão assertiva. Quero contratar vocês, que for o seu caso, contratou a gente, ou não me sentir confortável, como você falou aí, né? Às vezes a gente não tem a assinatura que o cliente deseja, e está tudo bem, está tudo certo. A gente também não está preocupado, a gente não, nosso objetivo não é atender, agradar todo mundo. A gente tem uma linha de raciocínio, nossa linha de trabalho, que é uma linha onde visa a gestão, a transparência, e a gente quer ajudar realmente as pessoas a crescer. Então tem gente que não quer saber quanto ganha, quanto gasta, tem gente que não quer saber sobre precificação. Então esse público, ele naturalmente não vai se conectar com a gente, porque o que a gente está fazendo é justamente o contrário. Está nichando. Está nichando, e é atendendo com qualidade. Já que a gente falou dos nossos diferenciais aqui, da nossa especialidade, de por que você contratou a gente, eu queria saber qual é o diferencial, doutora Kerley, como é que você diferencia o seu trabalho hoje no mercado? Sua abordagem, suas técnicas, atendimento personalizado, você falou aí de anamnese, de já bater o olho e entendeu. Me conta um pouco, qual é o diferencial hoje? Tempo de experiência, né, que eu conto muito, você viver só de harmonização faz diferença, não é aquela profissional que trabalha em uma área e trabalha em outra. Tanto quando eu mudei de uma área para outra, eu abandonei a outra. Eu falei, quem faz tudo não faz nada. Então, eu vou focar só nessa. A questão do atendimento personalizado, eu ensino ao meu paciente, eu não convenço ele de nada. Você tem que comprar, não. Você tem que ver a necessidade, não sou eu que tenho que convencer nem impor nada. Eu ensino o paciente a ele enxergar o que está acontecendo com ele e daí ele toma a decisão e não eu. Então, acho que isso sim, a consulta bem determinada, bem detalhada, para você entender todo o processo, não só como está a sua face, do que você vai fazer, do que você vai esperar, como vai ser seu pós, como vai ser suas manutenções, como vai ser seu planejamento. Não é algo só, o paciente chegou lá, pronto, executei, pronto, tchau. Não, eu crio essa conexão. Então, para mim, toda essa parte dessa experiência de detalhar, do acesso muito fácil a mim, né? Tudo isso faz diferença também. Quando o paciente faz um procedimento, eu sempre me deixo à disposição, meu celular, tudo. Porque quando você atende lá no seu WhatsApp, você fala com eles, né? Falo. Porque quando tá assim, ele sempre manda para a Bia, aconteceu isso aqui, ele já entra direto, não, manda aqui para eu ver, porque a gente tem que estar acompanhando. Essa área você tem que estar sempre acompanhando, não é só atendeu, pronto, eu liguei meu celular, vou para casa. Não, porque pode, nesse meio tempo pode acontecer várias coisas e você pode evitar. Certo. Então, você tem que ter esse acesso e nem todo mundo quer ter. Então, tem vários, esses benefícios, digamos, que eu falo, né? E por trabalhar com vários procedimentos, eu não sou só especialista. Dentro da harmonização, é como se tivesse vários nichos. Então, eu englobo todos esses nichos, né? Eu trabalho com tudo. Por isso que eu falo, trabalhar em camadas, entender todas as camadas da face. E aí, para cada camada, você tem um procedimento. E aí, você tem que saber unir isso. Entendi. Que é uma das coisas que eu digo que é o diferencial. Então, hoje, para um paciente escolher um bom profissional da harmonização, o que é que ele deve observar? Dá uma dica aí para os pacientes. A assinatura, como eu já falei, a leitura, né, de como tá, qual a experiência do profissional, qual o case dele de sucesso, observar todos os resultados, se agrada ao seu estilo ou não, tudo, e se tem conhecimento, se busca sempre estar atualizados, como é que é a clínica do profissional, quais são o tipo de materiais que ele usa, tudo isso aí vai fazer parte de um bom resultado. E hoje a exigência está grande e para isso vocês têm que ter pelo menos essa noção desse checklist, aqui no checklist. Ah, legal, bacana. Aproveitando aí que você falou sobre isso, Kerley, você falou que tinha um presente aí para os meus seguidores ali. Sim. O que é que você preparou para eles aí? O que é que eu preparei para vocês? Todo mundo que estiver vendo esse podcast, todo mundo que mandar mensagem para minha secretária, falando que viu o podcast, vocês vão ter 10% em cima de todos os procedimentos lá da clínica comigo. 10%, hein? 10%. Que maravilha. Então, isso aí, meu filho, podem já falar arroba doutora... Arroba doutora Kerley, DRAQUERLEI, Kerley Veloso. Então, 10%, viu? Daqui a pouco a gente vai publicar aí o Instagram dela com arroba. Então, se você está seguindo a gente aí, está acompanhando essa live e for ouvir o podcast que a gente vai lançar em breve, os recortes, o podcast completo, vai lá pro meu canal do YouTube. Então, se atente, porque você tem 10% de desconto aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Falando nisso, tendências para 2025. Quais são as tendências, as novidades?
O que é que você acredita que deve se destacar nesse ano? Saiu até na Forbes, tem acho 15 dias, né, falando do quanto de bilhões vão ser movimentados nessa área. Ou seja, aquela coisa cresceu, está crescendo. A gente tem que ir nesse movimento. A busca também pelos homens, de buscarem a parte da harmonização, a introdução de muita tecnologia. Então, injetável com tecnologia, 2 tipos de procedimentos, essa associação. A questão da beleza silenciosa, a questão de cada vez mais, até tipo de maquiagem, tá vindo tudo para regenerar a pele, ou seja, para tratar a pele. Cada vez mais, menos maquiagem, a coisa mais natural. Então, o rejuvenescimento, a naturalidade. E quando eu falo rejuvenescimento, em tudo. Hoje existem substâncias que melhoram toda a parte, até de DNA de célula, para a gente ver em que nível tá, não só o rejuvenescimento em global, como a parte da pele. Né? Então, a gente consegue retardar um pouco a questão do próprio DNA que causa o envelhecimento. Isso são coisas bem... Por isso que eu estou na minha gestão, gente, para formar justamente com a minha irmã todo um centro que eu sempre falo com o Michel, que é algo que eu sempre trabalho, eu estudo muito rejuvenescimento, parte de como acontece tudo isso e criar um centro de rejuvenescimento. Um projeto o meu projeto. Uma meta grande que eu tenho. Isso. Vamos continuar o trabalho, que já esse objetivo vai ser alcançado aí. Amém. Ah, Kelly, é bacana. Kelly, me fala um pouco aí, benefícios sobre os tratamentos, né? Quais são os principais benefícios? Você tem algum para destacar? A gente falou sobre autoestima, a gente falou sobre aparência. Isso já ajuda muita gente. Eu acho que isso já é muito beneficente, né? Eu acho que é bem legal as pessoas saberem sobre quais são os benefícios. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, algumas vão tendenciar a fazer um tratamento, eu acredito que sim, por conta de uma autoestima, outros porque vão buscar um desempenho profissional, vão buscar um novo relacionamento às vezes, né? Sim, tem muito disso. Sim, tem. Vou separei ou então, eu quero... Chove lá na Me ajude aqui a dar um up. É bacana isso, né? Então, pessoas diferentes procuram o rejuvenescimento, sim, a estética, por motivos diferentes. Então, falar de benefício, eu acho que a gente poderia resumir o que é que você está buscando. Porque tem um benefício da autoestima, tem um benefício, sim, de encontrar um parceiro, uma parceira, de começar um novo relacionamento, dar um gás no relacionamento atual. Então, acho que vou deixar isso a critério do paciente, qual o benefício que ele busca, ou você quer destacar algum? Não, eu sempre busco, assim, eu sempre tento entender qual a queixa maior dele, trabalhar na queixa de uma maneira sutil, até porque como eu sou profissional, o meu trabalho com todas essas áreas, dentro da minha clínica eu escuto várias histórias, inclusive eu sou case de várias histórias também de vida, então eu com o meu jeitinho, eu vou ser um paciente, às vezes eu recebo muita mulher, pós-separada, quer fazer harmonização, porque o marido arranjou uma mais nova ou não. E o que eu tento mostrar para elas é que, tipo assim, seja 40 a mais e tudo, o valor, lógico, a gente se arrumar, a gente tá bonita, a gente ter estética, a gente ter o rosto agradável, tão bom, mas não é isso que vai te dar o valor, não é isso que vai deixar você bonita. É você ter um posicionamento, é você ter um caráter, é você trabalhar vários outros pilares de sua vida. E em alguns casos eu chego lá e dou não para harmonização, porque eu digo que o paciente não está preparado. Ele veio buscar algo interno. Então, a primeira harmonização é a nossa harmonização interna. A gente buscar estar bem, a gente ter paz, a gente se amar, a gente se valorizar. A mulher tem que se valorizar. E isso falta muito. Então, acha que através de harmonização, eu quero botar uma boca, eu quero fazer isso... Acha que é uma boca grande que vai chamar atenção, acha que é isso. E não é. É o que eu falo, o seu posicionamento e a sua valorização diante da vida e diante de todas as circunstâncias. Isso sim. Então, eu sempre procuro saber qual o motivo maior do meu paciente e com a maneira também, através da psicologia, a gente vai trabalhando todos os outros pilares, né? Que não é isso que vai... Porque ela pode, às vezes, harmonizar, fazer tudo e ela não vai estar feliz. E aí, o que acontece? Ela nunca vai estar satisfeita com o seu trabalho. Mas a insatisfação não está no seu trabalho, ela está nela. Então, ela primeiro precisa. Eu já dei muito não. Eu falo, primeiro você busca isso, vai primeiro melhorar. Depois, se tiver, assim, você tem condições de fazer uma harmonização. Então, eu dou muito não. Então, a gente tem que saber justamente essa queixa do paciente para poder saber como você vai trabalhar. Bacana você trazer isso, porque o ramo de estética
ele tem um fator que é muito importante, que é a aceitação da pessoa, a expectativa do paciente. Na pós-graduação, a gente estudou sobre esse tema, que são os processos, que às vezes os erros, as frustrações dos pacientes. Então, o profissional de estética, a gente também fala sobre isso para quem não conhece. Eu falei isso no workshop que eu ministrei com um colega também seu, sobre essa frustração, sobre não atingimento da expectativa do paciente. Porque quando você vai fazer algo que é objetivo, 2 mais 2 é igual a 4. Não tem o que se discutir. Quando você vai falar de estética, é a expectativa da pessoa. Aí é que vai a ressalva grande, que até teve uma das minhas consultas só atendi homem hoje, foi justamente sobre isso. Por que eu demoro bastante na consulta? Porque eu tenho aquela jornada que eu te falei, de sentar, de entender, de falar com ele, como é o pós, de mostrar a foto. Ó, o pós é assim, você tá vindo hoje lindo, mas o processo é esse, você vai passar por isso. Porque na consulta, por isso tem que ter uma consulta demorada, e às vezes muita gente não quer dar valor. Poxa, cobra a consulta. Cobro consulta. É nisso que eu vou te passar tudo isso. E aí eu evito o quê? Eu alinho muito a minha expectativa do paciente. Aí eu não tenho nada de erro lá na clínica por causa disso, porque eu alinho muito. Ó, até aqui você chega nisso, mas que isso você não vem, porque vai tudo na consulta. Então você minimiza o erro, minimiza a insatisfação, então você pula essa etapa, porque você soube trabalhar. Onde é que tem um furo no balde? Onde é que está meu furo no balde? É em uma consulta onde eu não alinho isso. Então, peraí, vamos fazer o básico direito. Vamos em uma consulta explicar tudo isso para lá na frente, tudo que você fala é uma desculpa. Então, você não pode ter uma desculpa. Isso é legal, porque na minha área aqui, enquanto contador, enquanto gestor, a gente teve problemas lá no passado com a expectativa do cliente. Então, o cliente contratou a gente, assinava o contrato, a operação começava a atender ele. E o que é que a gente fez desde 2021? A gente fez a reunião de onboard, né? A reunião de alinhamento com o cliente. A gente faz questão de conhecer o cliente consegue ter acesso à nossa equipe, o que é que ele contratou, o que é que a gente vai fazer, quais são os próximos passos, quem é que vai atender ele. Então, como o que você faz na sua área, a gente passou a fazer no escritório. E aí, quando a gente alinha expectativa, o que é que o cliente está contratando, o que é que não está contratando, e hoje a gente já sabe, por exemplo, chegou um cliente, pelo andar da carruagem ali, a gente já identifica quais possíveis problemas a gente pode ter com aquele cliente. E é o que você faz também na sua área, né? A gente já vê, exatamente, por isso tem que ter muito esse desenho inicial. Essa parte inicial, onde muita gente negligencia, justamente onde você vai fazer a captação. Às vezes a gente quer tanto estar ali, né? Fazendo tráfego pago, fazendo isso, mas o básico e a captação interna você não tem. Entendi. Então, não adianta chegar a 1000 leads, 1000 pacientes, se você não está preparado e você não tem essa estrutura de captação. Que hoje é o que eu estou te falando, não basta só a gente atender, a gente tem que entender de gestão, pelo menos um pouco, a gente tem que entender de captação, a gente tem que entender disso, para pelo menos, quando a gente vê uma empresa fazendo isso, a gente meio que orientar e saber, ó, isso aqui não está dando certo, isso aqui, vamos tentar... Você, pelo menos, até para eu dar uma ordem, não é uma ordem, para eu comentar com alguém sobre, peraí, eu acho que isso aqui, vamos tentar isso, eu tenho que ter uma pequena noção, né, das coisas. Legal. Kelly, você quer trazer uma pergunta ou duas? O que é que geralmente seus pacientes te perguntam? Existe... Você abre caixinha de pergunta lá, você é bem ativa, bastante ativa na sua rede social lá. Abro. O que é que... Você quer trazer alguma pergunta aí para esclarecimento? O que é que você... Pensa em alguma aí, lembra? Eu nem sei assim, sabe? São tantas, né? São tantas que hoje em dia eu tenho 2 Instagram, né? Eu tirei o meu que era o profissional, que é o maior que eu tenho, eu sempre tive desde 2017. Botei ele como um pessoal aberto, para justamente falar de lifestyle, de vida e tudo, que eu tenho 2 nichos. E eu abri um profissional tem 1 ano, onde lá é só trabalho e o outro só vida pessoal. Então, assim, muita pergunta. É muita pergunta, tive que abrir mão disso. Eu falei, vai. Bacana, então. Você quer deixar seus contatos, rede social, quer falar mais um? Pronto, minha rede social, eu tenho DRA, meu nome é mais difícil, Kerley, é Q-U-E-R-L-E-I, então é DRA, que é de doutora Kerley Veloso, é o meu profissional, e Kerley é o meu pessoal.
ambos são abertos. O telefone de minha clínica é o 71982319270. Você vai falar com minha secretária Bia, e aí você já se identifica que você está aqui assistindo o podcast para você ter esse descontinho, viu? Bacana. Queria te agradecer, doutora Kelly, por ter aceitado esse convite, por estar com a gente aqui hoje, gravando esse podcast, trazendo essa experiência sua. Muito bacana de conhecer um pouco mais aí, além de cliente, mas conhecendo também todo esse seu trabalho, o que é que você tem feito nos bastidores. E queria enfatizar a importância de procurar profissionais qualificados, não só na área de estética, mas procure profissionais qualificados para te atender. Então, um profissional especializado, um profissional com experiência, um profissional, como a doutora Kelly falou, que vai em cursos, vai em palestras, vai em congressos, está sempre lendo, está sempre se atualizando e principalmente especialista, né, na área que atua. Então é muito importante, porque quando você é especialista em determinada área, seja ela qual área for, você entende mais, e nessa área da saúde, nessa área da gestão empresarial, isso é muito importante, né? Você saber, conhecer o teu público, o que é que precisa ser feito, você bater o olho e falar, ó, isso está errado, isso está certo, continua isso aqui a gente tem que mudar, o planejamento é esse, a gente está fazendo isso com você, olha, não vai dar mais para ser esse regime de tributação, a gente vai ter que seguir por esse caminho, até porque aqui vai abrir outras portas. Então, futuramente você vai precisar disso, e nesse caminho aqui que eu estou te mostrando, você vai encontrar essa solução. E é muito importante a gente estar confortável, a gente estar sendo bem cuidado, seja na estética, seja na administração. Exatamente. Não é isso? Pessoal, segue lá a doutora Kelly Veloso. Segue nas redes sociais. Quem acompanhou aí a live no meu Instagram, manda um direct aí para ter aquele desconto de 10%. 10%. E continue acompanhando aí. Esse é o primeiro podcast que a gente está gravando com a doutora Kelly. Futuramente pode estar voltando aqui, batendo mais um papo. A gente vai estar gravando um podcast com outros profissionais da área da saúde. E o objetivo é trazer esse conhecimento que a gente trouxe aí, aprendeu bastante. E também está divulgando o trabalho dos nossos clientes e parceiros. Pronto. Obrigada pelo convite, obrigada por tudo. Gestão faz diferença na vida de vocês. Eu estou vivendo isso, então é algo que eu estou literalmente vivendo. E aí eu aconselho a todo mundo. E é esse meu conselho que fica. Nunca desista dos seus sonhos. Vamos em busca dos propósitos de vida. Que a gente tem que ter um porquê para poder a gente executar algo nessa vida. Obrigada mais uma vez. Valeu, obrigado.